Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Benac, sou coordenador de TI aqui na Domo Soluções e hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção de dados. Eu sou Yuri Nardson, consultor de TI aqui da Domo Soluções, e hoje estamos com uma convidada que é a Carol Maneta, líder da equipe de vendas das soluções de proteção de dados da Dell. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre mercado, melhores práticas, o que a Dell tem para apresentar. Então, deve se apresentar. Obrigada pelo convite, pessoal. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui sobre como trazer mais proteção de dados, mais resiliência cibernética para os nossos clientes. Legal, então o tema resiliência de dados, proteção cibernética é um tema que está muito quente aí no mercado, a gente já vem falando um bom tempo, né? Sim. E é um tema que todas as empresas se sentem necessitadas de mais informações e como que a gente pode ajudar elas, né? E então a gente vai bater um papo justamente aqui para trazer esses insights para vocês, para a gente conseguir então direcionar vocês para o melhor caminho e dar também algumas ideias para a gente conseguir então apoiar vocês, tá? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Carol, e Yuri também, se quiser também complementar depois, tá? É que atualmente as empresas elas estão buscando muitos profissionais no mercado, profissionais certificados com conhecimento na área de segurança. Mas muitas vezes a área de backup, o setor de backup é deixado um pouquinho de lado, a gente não tem tanta atenção para isso. Como que o movimento do mercado está sendo feito? Como que as empresas estão portando perante isso para a gente conseguir ajudar e melhorar esse ambiente de backup delas? Legal. Bom, o próprio NIST, que é um órgão que define padrões e medidas das melhores práticas no mundo inteiro, né, ele tem um framework de cibersegurança que trabalha desde a identificação, a detecção, a proteção, a resposta e a recuperação do dado. Então, toda essa camada de resiliência, de recuperação de backup faz parte de uma estratégia de segurança bem definida pelas organizações, tá? Tem um paper do próprio Gartner, que chama Maverick Research, que ele fala que para que as empresas se tornem cyber-resilientes, elas precisam avaliar o quanto que elas realmente estão investindo em cibersegurança, ou seja, o quanto que você consegue proteger, defender a sua organização no espaço cibernético. E realmente aplicar o investimento nessa área de cibersegurança e até onde que esse investimento realmente traz proteção para as organizações. A partir de um certo momento, tudo que você está fazendo de investimento em cibersegurança que não te garante uma proteção extra, você deveria estar transferindo esse investimento para a camada do que a gente chama de ciberresiliência, que daí entra nessa estratégia de backup e proteção de dados. Tá? Então, os clientes eles também precisam pensar em investir numa solução de backup que tragam as características necessárias para que eles sobrevivam ao ataque mesmo que ele venha acontecer. Porque hoje a gente vê que por mais camadas de proteção que as empresas tenham, nunca é o suficiente para garantir 100% de proteção. Então, eles também precisam se preparar e avaliar qual que é a estratégia que eles vão seguir caso venham a passar por um ataque bem sucedido e dar continuidade nos seus negócios, mesmo que esse ataque aconteça. Maravilha. Uma pergunta então, que eu quero te fazer é a questão da imutabilidade, que é uma característica muito visada pelas empresas, que se tem uma função imutável, para mim já está garantido, mas não é aquela bala de prata, imutabilidade. Então, por que só imutabilidade, só eu ter um backup que não pode ser apagado ou alterado, não resolve todos os problemas? Primeiro ponto é que existem imutabilidades e imutabilidades. Tá? Então, existe a imutabilidade que a gente chama nível governance, onde que com alguns acessos privilegiados do sistema, essa imutabilidade ela pode ser revertida. Existem algumas soluções no mercado que elas fazem um hardware Linux para fazer essa camada de imutabilidade, então os clientes eles teriam que criar sua própria solução de imutabilidade e todas as camadas de proteção, o que gera um transtorno para manter as soluções atualizadas e realmente garantir essa imutabilidade. O primeiro ponto é que a imutabilidade nas soluções da Dell elas são certificadas pela SEC 17A4, que hoje é a norma de mercado mais rígida em relação a garantir a imutabilidade no nível do hardware. Então, depois que aquela informação ela é salva no hardware da Dell, por exemplo, num data domain ou num DM5500, a gente pode garantir que aquele dado não vai poder ser apagado nem deletado, mesmo que o cliente sofra um ataque de ransomware no seu ambiente.
Tá? Então, isso já traz, sim, um nível de proteção bastante elevado para as organizações. Mas isso não garante 100%. O que os órgãos de mercado pedem? Que você também tenha um ambiente completamente isolado para garantir que, mesmo se a ameaça ataque o seu ambiente principal ou isso seja replicado para as múltiplas instâncias, esse ambiente isolado não seja impactado. E para isso a gente usa uma tecnologia chamada Air Gap para fazer essa replicação de forma automatizada, mas fazendo um isolamento lógico e físico do dado, né, na replicação do dado, para garantir essa proteção. Então, Carol, pegando um gancho na tua fala, a gente tem a parte de imutabilidade que muitos clientes falam assim, eu tenho o meu backup imutável e tá tudo certo, tô com a minha vida resolvida. Mas a gente sabe que tem muitos outros fatores que podem comprometer isso, inclusive o fator humano. Pode ser que alguma pessoa vá lá algum dia e acabe apagando, enfim, a nível de hardware isso. E a gente então tem o conceito aí que a gente consegue falar agora, que é o Air Gap, que você falou que é justamente separar fisicamente a rede lógica e a rede física desse backup que ficaria num cofre, vamos dizer assim, né? E como que é a gestão desse ambiente? Quem que acessa esse Air Gap? Como é que é feita essa conexão, esse meio físico, essa abertura de comunicação entre o ambiente de produção e esse ambiente de Air Gap? Como é que isso funciona na vida real? Legal. Bom, primeiro que quando a gente seta a imutabilidade no nível do hardware, né, então, e a gente realmente garante que ninguém tem essa, eu brinco, se Jesus descer na Terra de novo, não consegue apagar, não adianta entrar em contato com a engenharia da Dell, porque legal, a gente realmente garante esse nível de proteção, tá? Uhum. Não são todas as soluções de mercado que trazem esse nível de proteção, então muitas vezes a gente vê situações no mercado que um cliente espera ter imutabilidade, mas um usuário sem noção ou muitas vezes um atacante mal intencionado acaba fazendo a deleção daquele dado mesmo acreditando que ele tinha imutabilidade no storage. Então, avaliar qual que é o nível de imutabilidade que você tem. Em relação ao Air Gap, como que ele funciona? A gente vai ter sempre um ambiente de backup produtivo que está conectado diariamente no ambiente do cliente, rodando seus jobs de backup diários, avaliando ali processo de recuperação conforme necessidade, e a gente vai ter um ambiente completamente isolado, que é o que a gente chama de Cyber Vault ou cofre de dados. Dentro desse cofre de dados, a gente vai ter um appliance que diariamente ele vai abrir a porta de comunicação uma única vez ao dia, puxar os dados desse backup produtivo, trazer para dentro do cofre e fechar essa porta de comunicação. A ideia é que essa replicação ela aconteça da forma mais rápida possível, e para isso a gente também usa uma tecnologia nas nossas soluções, que é a desduplicação de dado. Então, esse dado ele já trafega desduplicado, muitas vezes numa taxa de 60:1, ou seja, eu consigo trafegar 60 terabytes de dados, na verdade, trafegando 1 terabyte só devido à alta eficiência de desduplicação de dados que tem na nossa solução. Tá? E por fim, a gente ainda tem dentro do cofre de dados toda uma camada de inteligência que vai fazer uma análise de anomalias. Então, a gente consegue ler esses dados e garantir a acuracidade deles, garantir que realmente o cliente tem uma cópia saudável do dado para fazer recuperação, mesmo que ele venha passar por um ataque bem sucedido. É isso que eu queria complementar, porque não adianta tu ter um backup imutável se o conteúdo em si está corrompido, tu não consegue restaurar, né? Tem que ter essa validação em cima. Esse é um comportamento que mudou de um tempo para cá, né? Antigamente a gente tinha os ataques onde o atacante conseguia acessar o ambiente e do nada ele já criptografava tudo que ele conseguia. O acesso dele era muito rápido e ele fazia ali, agora vocês têm que pagar um resgate, ou enfim, tem que restaurar. Hoje não, hoje já mudou o comportamento do atacante, né? A gente tem agora mais artimanhas que eles estão utilizando, né? Então a gente não consegue prever muitas vezes se eu já estou sendo invadido ou não estou sendo, né? Então o grande desafio é esse, né? É saber se o meu backup realmente é o meu backup. Se Sim. Quando eu for restaurar eu não estou comprometido, né, Yuri? Então isso. A gente tem esse desafio aí para ajudar com os nossos clientes, né? Exatamente. Próxima pergunta, então. Assim, o pessoal geralmente só vê que o backup rodou, a rotina tá lá, verdinho, mas na hora que precisar restaurar não consegue. Então, quais são as maiores dificuldades para ter uma restauração bem sucedida? Às vezes é algo que não foi mapeado, ou uma dependência que também não tinha proteção. Qual que é o maior desafio, às vezes, quando alguém precisa restaurar e não consegue? É sempre, né, quando a gente faz uma proposta de solução para os nossos clientes, a gente busca fazer uma oferta completa de solução, treinamento e serviços para exatamente identificar esses pontos falhos na infraestrutura, né? Então é importante garantir que realmente todos os dados que são críticos para a empresa, que estão ali dentro de uma política de continuidade de negócio, estejam dentro da infraestrutura de backup, tá? E que o cliente faça testes de recuperação.
né? Eu também brinco que eu também sou muito devota de Santo Tomé. Não adianta, eu preciso ver para quê? Não adianta falar que tem o backup lá na fita, que está no repositório na nuvem, se você não fizer o teste de restore. Então, você precisa continuamente ficar fazendo o teste de validação. E você também, muitas vezes, precisa ter um espaço para voltar a esse ambiente, né? Então, uma das facilidades que a gente tem na nossa solução é que o Data Domain, nosso repositório, nossa appliance de proteção de dados, ele tem alguns discos flash já embarcados nele. Então, o cliente consegue fazer um teste de restore e voltar esse ambiente dentro do próprio appliance, subindo as máquinas virtuais localmente, e depois fazer a movimentação via vMotion. Então, traz um processo de recuperação e de teste de restore muito mais prático. Obviamente, ele não consegue fazer isso para todo o ambiente, mas ele precisa ter um plano de recuperação por aplicação. Então, existe um método de recuperação para VMware, outro para banco de dados, outro para File System, outro para Kubernetes, e o cliente precisa ter isso bem mapeado e definido no momento que ele faz a implementação de uma solução de backup e continuidade de negócios. Sim, também complementar que nessa documentação, esse mapeamento, sempre é importante notar o tempo de restauração, né? Porque o pessoal fala, eu tenho fita, eu tenho uma longa retenção em nuvem. Quanto tempo vai demorar para eu conseguir restaurar esse dado, né? Se for fita, então as fitas vão estar íntegras, o teu drive vai estar funcionando. Ou em nuvem, tu vai ter cobrança adicional nesse download, vai ter tempo de reidratação se tu estiver usando uma camada de arquivamento, né? Isso tudo precisa ser mapeado. Às vezes não é, e quando precisa vai recorrer e no fim acaba na mão, porque o tempo de recuperação é muito longo, né? E pensando nisso, né, aproveitando complementar, muitos clientes esperam, mas a meu backup, minha recuperação da fita ela é relativamente rápida, né? Mas nem tanto. Primeiro que você, quando está fazendo a recuperação da fita, você consegue só fazer uma recuperação por vez. Você não consegue paralelizar múltiplos jobs de recuperação, como a gente está falando de uma solução moderna, solução de proteção de dados, tá? E o segundo ponto é que você não consegue garantir a integridade daquele dado, né? Então, eu estou na fita, é um ambiente offline, então eu estou protegido. Não necessariamente, porque, como a gente comentou, esses ataques hoje eles estão muito mais sofisticados. Então, normalmente, um invasor ele ganha acesso no sistema e vai ganhando privilégios e se perpetua no ambiente por até 6 meses. Então, é muito comum quando a gente vê esses clientes que sofreram ataques cibernéticos levar até 75 dias para se recuperar, porque eles acabam fazendo um restore de uma fita ou restore daquele último backup da última semana, do último mês, e aquele dado já está corrompido. E aí acaba entrando num processo muito de tentativa e erro. Então, é muito importante que a gente também tenha a camada de inteligência na solução e garanta que você tenha uma última cópia do seu backup saudável no momento da recuperação. Isso agiliza muito todo o processo de continuidade de recuperação do negócio. Não, legal, isso é super importante, tá, pessoal, que a Carol, que o Yuri comentaram aqui justamente sobre esse tempo de recuperação a partir de um desastre. Ou até mesmo da homologação do backup, né? A gente precisa, o meu backup lá, eu preciso fazer um teste de restore quinzenalmente, mensalmente, conforme a política de vocês, né? E a gente falando da fita, falando disso, nuvem, a gente tem esse desafio de ver qual que é o tempo que a gente vai ter para retornar, né? Nos appliances da Dell, a gente justamente tem esse recurso que a gente pode rodar o backup direto do appliance da Dell, usar o backup da Dell como armazenamento, né? Inclusive o Yuri, o pessoal aqui da Domo, a gente já utilizou algumas vezes para homologação, para testes, enfim, até mesmo para restore. É um processo que facilita a vida muito das organizações. Então, o que a gente espera restaurar por um longo tempo, a gente tem ali diretamente no disco. A gente sobe a máquina virtual com o armazenamento daquele disco, depois faz um vMotion vida que continua. A partir do momento que a gente faz o restore, a máquina está ali no disco do appliance de backup e o pessoal já está utilizando. O usuário, para ele, é possivelmente muito transparente, né? Então facilita muito a vida das organizações esse recurso de recuperação instantânea, né? Aproveitando já que tocamos no assunto fita e que a gente consegue entregar uma substituição para fita com a desduplicação, só queria que você explicasse um pouco do que é a desduplicação e como funciona e o que ela permite, né? Um appliance de backup, que no caso é o da Dell, o Data Domain, né? Legal. Nossos appliances, eles trabalham com desduplicação de blocos variáveis, tá? Então, a gente consegue pegar vários blocos que são iguais dentro daquele conjunto de backup, né? Eu faço uma comparação, que imagina que você tem uma planilha de Excel que você compartilhou com a empresa inteira e cada um fez uma mudança em uma única célula. Então, todas as células que são iguais, eles são salvos uma única vez e depois a gente vai salvando somente a modificação que teve naquele dado. Então, com isso que a gente traz a taxa
taxa de efetividade. Além disso, dentro do nosso appliance, a gente tem uma funcionalidade chamada DIA, que é o Data and Vulnerability Architecture. Então, no momento que esse dado é salvo, exatamente até pela tecnologia de desduplicação de dados, que já é bastante difundida no mercado, e por isso faz com que os nossos appliances sejam líder número 1 nas análises do IDC, já há mais de 20 anos consecutivos, né? É que com essa funcionalidade a gente consegue fazer um auto-save do dado. Então, no momento que ele é salvo dentro do appliance, a gente faz uma validação, uma checagem de saúde daquele dado. E se ele tiver algum comportamento estranho, a gente já faz um auto-healing dentro desse dado. E aí garante realmente que no momento que vai fazer a restauração daquele dado que foi desduplicado, é um dado saudável, é um dado pronto para fazer a restauração. Importante lembrar também que a desduplicação permite que a restauração e a cópia seja mais rápida, né? Porque imagina com a fita, tu vai ter que armazenar o teu backup completo, se for 5 TB, vai ter que transmitir e gravar 5 TB toda vez que for fazer teu backup, né? Com a desduplicação, como a gente só copia os blocos alterados, né? Se tu altera 1% por dia, vamos dizer assim, é só 1% de 5 TB aqui, eu tô ruim de matemática, acho que é 50 GB ou 5, não vou calcular agora, que vai ter que copiar só, passar pela rede, já vai gravar dentro do appliance, dentro do cache flash dele, depois para os discos e rodar toda essa validação que você comentou aqui, nosso appliance faz, né? Exatamente, né? E aí pensando assim, tá bom, mas e como que o cliente pode sair de uma solução de fita, né? Uma das principais estratégias que a gente tem trabalhado hoje para pensar na longa retenção de dados é fazer o transbordo de dados para a nuvem. E a gente também faz esse transbordo de dados com o dado desduplicado. Então, o cliente consegue fazer a movimentação dos dados de longa retenção para um S3, para um cold storage na nuvem, seja uma nuvem pública ou uma nuvem privada no seu próprio data center, e ter uma economicidade para fazer a retenção dos dados de longo prazo, incluindo também a funcionalidade de desduplicação de dados. Isso é super interessante também a gente comentar a deduplicação para a nuvem, né? Muitas vezes a gente inviabiliza um projeto porque a área de armazenamento que a gente precisa contratar, o custo fica muito caro, ou fica, às vezes, inviável, né? E como a gente tem essa tecnologia de duplicação, que o dado que vai ser armazenado já é o dado deduplicado, a gente consegue salvar o investimento aí das empresas e consegue até muitas vezes viabilizar esse custo de armazenamento na nuvem, né? Obviamente, a gente precisa ter o dado local para restaurar de uma forma rápida e segura, caso necessário, né? Mas a gente também tem essa opção de colocar o transbordo para a nuvem. Os backups mais antigos, backup anual, backup de 5 anos, 10 anos, a gente não precisa onerar o armazenamento dentro de casa. A gente pode justamente transbordar esse backup para outra área, pode ser uma cloud storage da vida ou até mesmo outros appliances, né? A gente consegue fazer esse tipo de transbordo. Eu comentar alguns números também, que com desduplicação a gente já viu cenários que tem 48 TB brutos, né? Mas lógicos da desduplicação tem 3 peta armazenado lá. Então, a desduplicação que é uma taxa excelente, assim. E um ponto importante é que quando a gente pensa em desduplicação de dados, né, a maior parte dos players de mercado oferece 2, 3 para 1 de taxa de desduplicação. Então, os clientes muitas vezes ficam assustados quando a gente traz essas taxas gigantescas, né, de redução. Mas toda essa taxa de desduplicação ela é garantida pela Dell pelo programa Feature Proof. Então, a gente faz um dimensionamento customizado para cada cliente para identificar qual que é a taxa de desduplicação daquele ambiente, de acordo com as premissas estabelecidas de qual o volume a ser protegido, qual o tipo de dado a ser protegido, e aí a gente faz um dimensionamento customizado para o cliente, garantindo a taxa de desduplicação na nossa proposta. Tá? E ele tem 3 anos de garantia de satisfação junto com a Dell. E o mais legal, pessoal, a gente está falando tudo isso aqui, mas é que é realmente a realidade das empresas aqui, tá? A gente já fez inúmeros projetos, né, Yuri, todo o time aqui da Domo, inclusive com a Carol, a gente fala bastante aí, troca bastante ideia e ajuda bastante empresas, né, para fazer acontecer. Isso que a gente está falando aqui é algo que é a realidade do Brasil. Muitas vezes a gente fala, não é aplicável no Brasil, é só no exterior, mas justamente o que a gente está falando aqui, a gente tem inúmeras empresas rodando e funcionando, inclusive que nós da Domo Soluções implantamos, e é bem legal, é bem gratificante ter o resultado disso. O cliente se sente muito confortável e muito feliz com as ferramentas que a gente tá falando aqui, tá? Então a gente se coloca à disposição para ajudar todos vocês, tá?
Para a gente se encaminhar para o encerramento aqui, eu queria então voltar um pouquinho, dar um passo atrás, onde a gente começou a falar lá quais são os passos e tal, de a gente ter um ambiente mais protegido, né? A gente começou a falar ali mutabilidade, a gente falou do termo de air gap, a gente falou do termo de inteligência artificial, né? Coque, né? Isso, do tal cofre de senha, do ambiente de Vault, né? Na prática, como que é o workflow disso? Como que funciona? Porque hoje eu tenho o meu backup aqui, que faz o backup do meu VMware, faz o backup da minha estrutura, salva no meu appliance de backup. O que teria de adicional? Como seria a partir de agora, a partir daqui que o dado está dentro do meu appliance de backup? Bom, vamos lá. Então, você já tem uma infraestrutura bem definida de um ambiente produtivo, uma solução de backup no seu ambiente produtivo, mas você quer dar um passo a mais nessa jornada, né? Dentro desse appliance, a gente já tem uma série de características de proteção, desde a imutabilidade, criptografia, multifator de autenticação, security officer, entre outros, para garantir a maior segurança do ambiente do cliente. Mesmo assim, quando a gente pensa nos dados mais críticos do ambiente do cliente, que a gente chama joias da coroa, é importante que você também avalie esse cofre de dados. Dentro do cofre de dados, você vai ter um outro repositório onde você vai estar fazendo a replicação desses dados de forma assíncrona através do AirGap, uma única vez ao dia. Então, o appliance que está dentro do cofre fala com o appliance que está fora do cofre, né? Existe também uma proteção de rede ali, NTP, inviolável, para garantir que mesmo que o invasor tente alterar o relógio da rede para invalidar aquele backup que estava definido para expirar daqui 30 dias e expirar antes, ele também tem uma proteção nessa replicação para garantir essa inviolabilidade do NTP. Tá bom? E aí, aonde que está a cereja do bolo? A gente tem uma camada de inteligência, tá? Então, dentro dessa solução, a gente tem um software chamado CyberSense, que diariamente ele consegue fazer a leitura de todos os dados e metadados dos dados que estão dentro do cofre de CyberVault, tá? E aí, ali a gente consegue trazer uma acuracidade de 99,5%. Tá? Então, isso é hoje que existe de mais moderno e mais resiliente em todo o mercado e é o que a gente recomenda que os clientes avaliem dentro das suas soluções. Dentro do cofre de dados, a gente vai colocar os dados mais críticos do cliente e vai estar fazendo um reporte diário de quais foram as análises encontradas. Então, quando a gente coloca essa camada de inteligência, a gente deixa de falar de só uma solução de proteção de dados, de recuperação de dados, mas também a gente começa a identificar anomalias. Então, existem ataques ali de dia zero, ou tipo de criptografia, onde que ele vai criptografar partes específicas de um arquivo, e como a gente está fazendo a leitura de todos os dados e metadados e consegue confrontar, né, com uma análise de entropia, todos os dados que estão dentro do cofre, a gente garante a curacidade, a gente garante que o cliente tem uma cópia saudável para restaurar, caso ele venha passar por um ataque cibernético. E muitas vezes ele identifica esse ataque antes das soluções, antes dele realmente acontecer, né? E aí com isso ele consegue até tomar algumas ações preditivas ali, preventivas. Se esse ataque realmente vem acontecer, essa solução também ajuda a fazer uma análise forense, de saber qual foi o tipo de ataque, quando começou, qual foi a extensão. Então, a gente também consegue ajudar o cliente a se erradicar esse ataque, porque a gente consegue fazer essa análise detalhada do que foi comprometido. Então, isso acaba facilitando muito no momento que a gente tem um ataque. A gente não precisa mais da tentativa aí. Eu vou botar a fita, opa, esse backup não, putz, não é. Vamos para a fita anterior, até a gente conseguir identificar qual que é o backup saudável da organização, né? Então, com essa inteligência, com essa análise, além de a gente prever ou até mesmo evitar, muitas vezes, né, um ataque, a gente consegue então saber qual que é o ponto saudável na linha do tempo para a gente voltar, e acaba sendo um grande facilitador no momento de alguma invasão ou algum ataque na empresa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa conversa aqui junto com a Carol Maneta, que também líder da equipe de vendas da proteção de dados da Dell. Então, a pessoa para se conversar com isso é ela, né? E também nós aqui do Domo estamos à disposição, tanto eu quanto o Rafael. Se quiser conversar de backup, fazer um levantamento no ambiente, um bate-papo, análise, a gente consegue ajudar vocês, tá? Também podemos fazer demonstrações de tudo que a gente falou aqui, né? Não adianta só falar, tem que mostrar mesmo. A gente tem todo um laboratório pronto para demonstração também, para a gente usar para testes. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Reforço o comentário do Yuri, tá? Estamos à disposição aqui. Qualquer dúvida, eu sei que
possivelmente surgirão muitas dúvidas, estamos à disposição aqui para a gente bater um papo sem compromisso algum, tá? Sobre tecnologia, sobre backup, sobre como nós podemos auxiliar vocês, tá? Agradeço a Maneta novamente, tá? E, por favor, precisarem, a gente consegue conectar ela, a gente consegue fazer um bate-papo junto com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, o tempo de vocês, foi muito bom esse bate-papo, contem comigo e se vocês precisarem, tem todo o meu time aí, todo o time Dell à disposição de vocês para a gente evoluir qualquer conversa, tá bom? Muito obrigada, um abraço.